Pai seja convosco, amém? Muito feliz em poder voltar aqui nessa casa, né? Olha que maravilha, quando eu recebi o convite, falei, nossa, que igreja corajosa, me convidou de novo, brincadeira. Eu tenho uma palavra para dividir o coração da igreja, muito feliz pela vida da pastora Eliane, né? Do pastor, peraí gente, vou lembrar. Henrique, é Henrique só? Não tem... Não, peraí, pastor Carlos Henrique, tem que chamar, né? Então, uma honra estar aqui. Revi algumas amigas aí sentadas. Estou acompanhada hoje com a minha filha, Manuele, que não estava muito bem, mas recebeu a oportunidade, né? Que Deus abençoe. Irmãos, eu quero dividir uma palavra bem breve, porque eu já recebi tanto aqui, gente, que nem, poxa. Está lá no livro de Mateus 8, foi o título que foi me dado. Mateus 13. Eu ia falar em Marcos 4, mas eu gosto da versão de Mateus 13. Quem achou, diz amém. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco, assentou-se ao povo e reuniu na praia. Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. E quando lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Repita comigo, não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Então vamos repetir. Sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu uma boa colheita de 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Os discípulos, se aproximando dele, perguntaram: por que fala o povo por parábola? E ele respondeu: a você foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Você pode se assentar. Deus, obrigado pela sua palavra, a boa semente nesta noite. Eu já quero te agradecer pelos nossos corações, Senhor, que essa terra, Senhor, que uma vez que a semente cai, vai frutificar, vai crescer, vai expandir. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque algumas pessoas até planejaram estar. Outras vieram, mas algumas foram trazidas. E eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor sabe como cada pessoa chegou neste lugar. E eu já me alegro em saber que o Senhor quer falar, que o Senhor vai falar, Senhor, aos nossos corações, independente de como chegamos aqui. Eu te agradeço pelo seu favor, pela sua graça, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, irmãos, trouxe aqui uma parábola muito conhecida. E o que mais me alegra é que nós também erramos naquilo que a gente mais sabe. Sim ou não? E aí eu fiquei lá na minha casa pensando, Senhor, eu trago o quê? Eu trago Marcos, trago Lucas, trago Mateus. E chegou aquele palestrou ao meu coração. Nessa noite, eu poderia falar de 3 corações, poderia falar de 3 terras, mas eu quero falar de 3 solos. Porque eu acredito que cada pessoa que chegou aqui, chegou porque o dono da terra não tem deixado de colocar a mão nela. Só que existem situações que têm nos permitido até mesmo ouvir a palavra, mas não andar ou não viver de forma digna dessa palavra.
E aí, pensando lá na minha casa, eu falei, nós precisamos aprender com o semeador. Porque o semeador, ele não desiste na primeira vez que ele lança, ele continua lançando. E quantas vezes, por muito pouco, temos desistido das coisas? O semeador não, ele sai a semear. Ele não sai para guardar semente, ele sai para distribuir sementes. Pastora, sabemos disso muito bem, já conhecemos esse versículo, só o que me chama a atenção aqui são os solos encontrados. No primeiro solo, nós vamos reparar que o texto vai dizer que é um solo pedregoso. Quantas vezes nós, como um solo pedregoso, queremos que a semente mude, mas quem tem que mudar é o solo. Nós não podemos mudar essa palavra. Nós não podemos mudar o que o semeador lançou em nós. Ele acreditou em nós. E muitas das vezes nós temos deixado o solo, temos deixado o fracasso, temos deixado as nossas coisas sufocar a semente. Deus me trouxe aqui para dizer que Ele ainda continua sendo o dono da semente. E você precisa, e eu preciso, e nós precisamos entender que quando Ele quer agir, não importa de que maneira está o solo, Ele vai agir. Só que muitas das vezes a gente vem para a casa do Senhor, a gente até ouve a palavra, a gente sabe o que precisa fazer, mas a gente não faz. E não fazemos, não é porque não sabemos, muitas das vezes a gente não está conseguindo fazer. Quantas pessoas escorregam na palavra? Quantas pessoas pegam a semente que recebeu e engole? E o semeador está querendo encontrar nesse solo espaço. Eu gostaria que você falasse para alguém do seu lado, dê espaço. Tira as pedras. Pastora, que pedras são essas? As pedras são situações que queremos carregar o tempo inteiro. Essas pedras também podem ser, às vezes, a nossa competência. Porque eu estou diante de pessoas tão inteligentes, de pessoas que sabem que Deus as chamou e, de repente, ficam pedrificadas, paralisadas. Sabe que Deus tem um movimento com ele, sabe que Deus quer fazer algo extraordinário lá na casa, na família, mas ainda está arredio, ainda está fechado, ainda está muito seco. Eu não sei porquê, mas o Deus que está liberando a semente, Ele precisa hoje que você tire essas pedras. Eu não sei qual pedra tem aí no seu solo, talvez uma rejeição. Talvez eu estou pregando para alguém nessa noite, que até recebeu a palavra, mas não está bem, porque tem consigo ainda traços de rejeição. Talvez eu estou aqui falando que Deus, Ele está distribuindo a semente, mas tem alguém que carrega muita mágoa, tem pessoas que carregam tristeza, e Deus nessa noite está aqui dizendo, eu insisto em lançar semente. Que solo é você nessa noite? Porque às vezes nós sabemos que Deus insiste em nós. Eu acredito que nenhum de nós chegaríamos aqui se não fosse a persistência dele em acreditar em nós. Mas somos nós que precisamos entender que nós não podemos adulterar a semente. Quem está entendendo? Não é a palavra que tem que mudar. Não é a igreja que tem que mudar. É você, solo, sou eu. Às vezes a gente está aí sentado e a gente vai pensando, tinha que mudar isso, tinha que mudar aquilo, o pastor tinha que fazer daquele outro jeito, porque o pastor não coloca alguém, e Deus está dizendo, ei, a palavra é uma. Quem tem que se adequar é você, sou eu. Quem está entendendo isso? Vamos tirar as pedras nessa noite? Porque as pedras, elas só servem para sufocar. E sabe o que acontece quando a semente ela é sufocada? Ela está propícia para que o ladrão venha e leve ou roube. Talvez você chegou aqui nessa noite até dizendo, pastor, eu não sou esse solo pedregoso não. Porque olhando um solo pedregoso é até bonitinho, porque eu quando vou daqui lá para Aruama é lindo. Você vai vendo aquele monte de pedrinha, pastor Eliane, chega a enfeitar o caminho, é bonito. Só que o solo que tem
pedras, ele não deixa de ser solo. Ele só é um solo que não dá espaço. Eu acredito que no reino de Deus tem trabalho para todo mundo. Quem entende isso? Levanta a mão. Tem trabalho ou não tem para todos? Mas às vezes a gente está sufocada. Tem um irmão que faz 10 coisas, porque alguém quer ficar como uma pedrinha parado. Eu vou por quê? Se tem a pastora Eliane, se tem um pastor, se tem um monte... Ei, Deus está contando com você. Deixa essa semente brotar. Deixa essa semente germinar nessa noite. Que nós não venhamos atrapalhar o agir e o operar de Deus, porque a gente não quer viver processos de mudança. Porque uma vez que a semente é lançada na terra, a semente, quando é lançada, ela cai para trazer uma mudança no solo, ainda que tentam afogar, ainda que tentam de alguma maneira sufocar, mas a semente ela não perde a origem dela. Deus me trouxe aqui para falar para alguém, você precisa confiar na origem, na palavra. Você tem que deixar algumas coisas de lado e continuar fazendo o que Ele colocou nas suas mãos. O que Deus colocou nas suas mãos? Não, peraí, Deus colocou alguma coisa na sua mão? Deixa eu ver. Cadê? E, gente, cadê a sua mão naquele grande dia, ó? Amém. Colocou, hein, Emanuele? Nós temos uma célula lá na nossa igreja e nós falamos sobre frutos, sementes. E aí, a Emanuele que veio aqui cantar, a gente distribuiu feijãozinho lá para os irmãos, algodão. Quem já teve essa experiência? Gente, o feijão era do mesmo saco. Teve irmão que falou que o feijão dele não deu. Teve irmão que falou que o potinho voou. Não foi, Emanuele? Eu fiquei olhando, observando aquilo. Teve gente até que falou, pastor, eu acho que aquele feijão era ruim. Que marca que era aquele feijão? Eu falei, capeta suja. E aí a gente começou a reparar que a semente é a mesma. Mas quem recebe é diferente. Que a semente, gente, era o mesmo feijão. Aí alguém falou, é aquele, pastora, que não dá caldo? Eu olhei, sério? É da promoção do Guanabara? Crente fofoqueiro. Ele, não, gente. Feijão bom. Aí o meu filho Emanuel pegou, desceu com dois raminhos da dele. A Emanuélia dela sumiu, gente, no dia da célula apareceu. Eu falei, gente, que milagre é esse? Marquei meu potinho, não era o meu. E o meu potinho não dava nada. Eu falei, que isso, gente? Prego fé, falo de fé, que negócio é esse? Botei a mão, orei, não adiantou nada. Porque a instrução que a Emanuele deu é que aquela semente precisava pegar sol. A instrução é que eu não podia só molhar, eu tinha que colocar no sol. E aí eu lembrei, peraí, segunda-feira é a célula, dia sexta não deu, vou colocar no sol. O dia que eu coloquei no sol, irmão, choveu. Falei, poxa, mas eu não desisti. Eu fui lá, tirei a água, enfim. Esqueci torrando lá no sol. Na segunda-feira à noite, quando eu vi os irmãos chegando com todo mundo com seus potinhos vazios, o outro que não tinha pote, eu falei, peraí que eu vou pegar o meu. Cheguei lá, quis até chorar, tinha tipo uma árvorezinha. Eu falei, ih, Jesus, tiramos onda, tá? Quando eu desci para a célula, eu contei para os irmãos, até sexta-feira não tinha nada lá. Aí tinha um irmão assim, novo convertido, ele falou, e o que a senhora fez? A senhora orou? Eu falei, orei, mas eu lembrei da instrução. E a instrução era colocar no sol. O semeador está aqui, caminhando e semeando e nos dando instrução. Mas se nós não fizermos como Ele está determinando, até porque a semente é dele, só vai frutificar quem obedecer. Quem está entendendo? E aí eu me lembro que contei lá meu testemunho toda feliz e tal. E o meu esposo ficou com vergonha, que o dele não deu nada. Aí eu acho que ele ficou assim meio constrangido e falou para os irmãos, é que a pastora, né, não cuidou. Aí a Emanuele, né, que tem essa voz, ela falou, cada um teria que ser responsável pela sua semente. Você não é o acaso. Você é um solo responsável por esta semente. Não é maldição hereditária,
Não é porque ninguém na sua casa é rico. Quem está entendendo a palavra? É como você está recebendo essa palavra. Como é que você está recebendo a palavra nessa noite? O semeador, ele vai, mais uma vez, ele lança a semente. Só que num desses solos que ele andando e lançando a semente, ele vai ver que a semente até brota. Só que ele percebe que ela não tem raiz. Quantas vezes estamos assim? Começamos janeiro fazendo aquela lista para Deus. Olha, esse ano eu vou estar, esse ano, olha esse ano, sai da minha frente, capeta, esse ano. E eu tô que tô, conta comigo, pastor, não te largo, não deixo vocês. Esse ano, janeiro. Ainda tem aquela igreja lá em Nova Iguaçu? Qual o bairro lá? E, olha, conte comigo no Jardim Paraíso, pastor, eu tô junto, eu tô. Isso foi no janeiro. Ó, os brotinhos saindo. Fevereiro, né, pastor, você sabe, carnaval perigoso. É um exemplo, né? Chega março, muito calor, gente. Não todo mundo naquela Kombi igual uma lata de sardinha, é um exemplo, tá? Mas o senhor está conversando com alguém aqui. Eu que não vou, aquilo apertado. Está brotando. Alguém está até vendo. Mas não tem raiz, não se compromete. Fala, não cumpre, diz que vai, não vai. Está todo mundo contando, chegar na hora, não dá, não deu. Aí Deus está dizendo. Se não dá raiz, não tem vida. Você precisa entender que uma vez que você recebe a semente, você está enraizado na terra. Você tem um compromisso com o solo, não é com o pastor. Porque às vezes a gente até se comprometemos com o pastor, se comprometemos porque todo mundo está vendo, e aquele relacionamento lá na nossa casa. E aquele a sós com Deus. Tem dia que eu trabalho, e tem dia que eu chego do meu trabalho, e a Emanuele está lá, gente, com violão, louvando a Deus, chorando. E eu falei, meu Deus, que coisa linda. Tem dia que eu chego, gente, querendo dormir, ela começa a marchar no quarto com o irmão, orando. Eu falei, meu Deus, foi eu que ensinei isso a essas crianças. E eu entro também naquele mover. Porque se a gente tem raiz, a gente não pode parecer uma coisa, nós temos que ter um pertencimento. A raiz vai te levar para a origem da semente. Você pertence a um Deus que não sofre variações, então a gente não pode sofrer também. E aí a gente vai falando, vai conversando com Deus, mas Deus, quando é que o Senhor vai fazer aquilo? Quando é que o Senhor vai abrir a porta, Deus? Quando é que o Senhor vai mudar, Deus? Quando é que o Senhor vai operar, vai libertar o marido, vai libertar o filho? Deus vai falar com você e comigo. Quando você se comprometer com o solo. A semente é a mesma. Não é a do Guanabara, não era um feijão barato. Até lembrei que foi um feijão até caro. Mas a maneira que eu estou manejando essa semente pode fazer ela brotar ou pode matar ela de uma vez por toda. A gente começa muito animado a fazer as coisas de Deus até alguma coisa não acontecer como nós gostaríamos. E eu não vim aqui para trazer uma palavra para bater nos irmãos, não, tá? Eu vim aqui para dizer que você é importante. E Deus conta com você, e Deus sabe o que Ele semeou na sua vida. E Deus aposta no seu solo, Deus tem prazer no seu solo. Aleluia. Só que o texto vai dizer que Jesus vai lá e semeia no outro. Dessa vez, esse vai dar frutos. Vai dar um, gente? Não. Vai dar 100 por um. E aqui começa a pregação dessa noite. Deus não te chamou para você viver abaixo da média. Deus te chamou para você viver acima da média. Mas para eu viver acima da média, eu tenho que adubar essa terra. Eu tenho que trazer nutrientes para esse solo. Pastora, como é que eu adubo? Quantas horas de oração por dia? Quantas horas você lê a palavra? Quantas horas você intercede pela vida do seu pastor, da sua pastora? Aqui tem um monte de pastora, né? Dos seus pastores, das suas pastoras. Quem aqui já fez um propósito
pela igreja lá de Nova Iguaçu. Aonde é a outra, gente? Santíssimo, as células. Quem já fez aqui um propósito? Eu vou fazer um propósito de oração. Porque Deus, Ele nos conhece tanto. Você imagina, Ele prospera 1 por 30. Nem vou subir. A gente já acha que não precisa mais vir em culto nenhum, nem orar. Porque está confortável. É pouco, mas é meu, pastora, está pingando. Deus está dizendo, eu não te chamei para pinga-pinga. Eu te chamei para uma grande porta. E não entrou ainda por quê? Eu ouvi um testemunho aqui, né, pastora? A pastora contando de alguém que estava abrindo mão do trabalho, mas não abria mão de uma vida de santidade. De alguém que estava abrindo mão do que alguém estava oferecendo, mas não abriu mão do que realmente precisava. O texto diz que ele semeia. E agora esse solo vai dar 100 por 1, 60 por 1. O que está acontecendo nesse solo? Ele está irrigado, ele está com bastante nutriente, esse solo está caindo água suficiente. Quanto tempo você não chora na presença de Deus? Às vezes a gente só está chorando na frente do boleto e na frente do dono do ouro e da prata. Quanto tempo a gente não se rende? Não é se render aqui não, desculpa. Mas o dono da semente está aqui. Porque aqui, gente, a gente se rende, aqui a gente se joga no chão, aqui a gente rola. O negócio é em casa. Porque em casa a gente chora na frente do boleto e na presença de Deus. Como é que está esse solo lá na casa? Tem que frutificar. E aí eu escrevi uma frase que diz assim: o fracasso não determina a sua missão. O semeador não parou por causa do solo. E você também não pode parar. Você não pode parar. Pastor, eu não estou entendendo, é isso mesmo. Deus trouxe aqui para dizer, para de esmolar. O que eu tenho para você é maior. Aí eu tenho que lembrar de uma outra história. Para voltar de novo para o solo. O texto vai dizer que uma certa vez Pedro e João, ele está indo em direção à Porta Formosa, todo mundo já conhece. Era 9h, 3h da tarde, Pedro, ele passa por um homem que está sentado à beira do caminho. O texto diz que aquele homem estava ali em condições de esmola, pedindo esmola. E o texto diz que quando Pedro passa, ele olha para... Não, Pedro passa, ele pede esmola. E Pedro vai dizer, olha, não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Só que antes de Pedro falar para ele que não tinha ouro, falar para esse homem que não tinha prata, o texto vai dizer que Pedro fala para aquele homem, olha para mim. Quem entendeu? Pedro não deu o que aquele homem estava precisando. Deu, gente? Pedro mandou aquele homem olhar para ele. Pedro estava dizendo para aquele homem que estava ali esmolando, levanta a cabeça. Porque aquele homem estava ali olhando para a esmola. E talvez se eu perguntasse para você, será que aquele homem na porta do templo, ele queria a cura? Não, ele queria a esmola. Só que Pedro, quando manda aquele homem olhar para ele, Pedro está dizendo, não é nada sobre mim, é sobre quem me faz vir ao templo todos os dias. Porque é que você não acredita na semente que um dia foi lançada sobre a sua vida. Porque é que a gente está trocando semente por esmola. Eu não sei porquê, mas Deus está aqui, Ele sabe. Estamos negociando essa palavra, não pode, não cabe. Até conhecemos a Bíblia, vamos ao seminário, estudamos muito, sabemos falar muito bem. Mas e viver essa palavra? O texto diz que quando o Pedro manda esse homem olhar para ele, o homem olha para Pedro e só depois Pedro diz, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas isso, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O texto diz que aquele homem, ele levantou, e o que me chama mais atenção,
que a primeira coisa que se desprende aqui é a mente. Pedro não vai falar para ele, pé, volta para o lugar. Não, Pedro vai mandar ele levantar. Por quê? Aquele homem estava travado, ele estava acostumado com um pouquinho. E às vezes nós somos assim, mesmo Deus dizendo, olha, o seu solo é fértil, eu acredito em você, trabalha para mim que eu te ajudo, faça o que eu te digo, que você vai ver como que eu vou te prosperar. Mas a gente prefere ficar à beira do caminho. Eu não sei porquê, mas o Deus que está lançando a semente te trouxe aqui para dizer, meio do caminho não é lugar de pessoas interessantes. Meio do caminho não é lugar de pessoas curadas. Pastor, e o que tem a ver a cura com o solo? Tudo. Porque você já viu um solo doente? Conta-se, que eu não entendo muito, mas eu li um pouquinho, que o solo que é plantado o cigarro, eu esqueci agora o nome, quem sabe, pastora? Alguém aqui sabe, gente? A matéria do cigarro, como é que chama? Não? Ah, então eu não sou a única. Vai, gente, faz um esforço. Tabaco. Nossa, pastora inteligente, tabaco. O solo que é plantado tabaco, ele não serve mais para nada. Depois que tem aquela colheita, gente, aquele solo não tem mais serventia. Aí Deus te trouxe aqui para dizer, o que eu semeei é maior do que as propostas. O que eu te entreguei é maior do que o que você está fazendo. Eu não sei porquê, mas Deus hoje quer consertar alguém aqui. Deus hoje quer consertar alguém aqui. Deus quer limpar o solo de alguém. Alguém que já prosperou muito, mas agora não prospera nada. Parece que a terra secou. Estranho. Faz a mesma coisa. E antes ganhava tanto. E agora não ganha nada. O que está acontecendo? O Deus que nos vê em secreto está dizendo, eu preciso entrar hoje e limpar esse solo. Eu preciso entrar hoje e arrancar todas as bactérias que querem insistir, fazer com que esse solo não mais dê frutos. Só que depende de você. Gostaria que você ficasse sobre os pés. Só depende de você. A semente já foi semeada. Agora é um momento de decisão. Sou eu que preciso decidir. Eu vou sair daqui querendo o meu solo limpo para viver a prosperidade, a abundância. E eu preciso dizer duas coisas aqui, que prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, gente. Porque eu conheço muita gente que tem muito dinheiro, mas o solo é imundo. Porque faz coisas que não agradam a Deus. Porque faz coisas que o nome do Senhor não é glorificado. Só que eu conheço muitas pessoas que vivem com o suficiente, mas não falta nada. Elas têm abundância em tudo. Elas têm alegria, elas têm unção, elas têm poder de Deus. Aonde elas chegam, há uma manifestação do Espírito. Talvez você chegou aqui nessa noite até pensando, pastora, será que o meu solo está sujo porque as coisas não estão acontecendo como eu gostaria? Será que eu não estou propício ou propícia a receber a semente? Aí eu tenho que fechar a mensagem dizendo para você que o Pai já viu a sua necessidade. Mas existem coisas e situações que você precisa resolver. Deus hoje te trouxe aqui para dizer, eu não sei que bagunça o diabo causou aí no meio do seu solo, na sua plantação. Mas Deus hoje vai entrar para arrumar a bagunça que Satanás fez. Mas para que ele faça isso, ele precisa da sua permissão. Tem pessoas que estão aqui ouvindo a palavra, mas não permite deixar essa palavra entrar. E aí você que chegou aqui, porque hoje chegou aqui 3 grupos de pessoas, e hoje eu não vou chamar ninguém para vir aqui, vai ser tudo aí no seu lugar. Chegou um grupo que até gosta de trabalhar para Deus.
até gosta de estar envolvida na obra. Mas é tanta pedrada, é tanta calúnia, é tanta coisa, é tanta confusão na casa, que não estão conseguindo mais ser como era. Cadê você? Só levanta a mão aí no seu lugar. Agora que você levantou a sua mão, bota a mão na sua cabeça. E você não olhe para trás, hein? Ninguém curioso aqui, glória a Deus. Chegou um outro grupo aqui. O segundo grupo que chegou aqui são pessoas que são comprometidas com Deus. Faz a obra. É aquele pau para toda obra, está sempre pronto. Ajuda, soma, mas ainda não está vendo os frutos. Ô pastor, eu não estou enxergando os frutos ainda. Eu não estou vendo as bênçãos acontecer ainda. E aí eu quero que você coloque a mão no coração, esse segundo grupo. Pastor, eu preciso ver os frutos. Eu tenho essa necessidade de poupar os frutos. E não seja hipócrita, desculpa a palavra, seja sincero, porque Deus sabe que você está aqui, mas você não está vivendo fruto. Você faz tudo, você se dedica, você ora, você busca, você oferta, você dizima. Mas você não está vendo financeiramente as coisas acontecendo. Você não está vendo mudanças. Coloca a sua mão no seu coração. Eu não vou te chamar aqui na frente, continua com a mão no seu coração. E chegou um outro grupo aqui, que até tem visto fruto. Faz a obra, vem para a igreja, olha, está vivendo o sobrenatural de Deus. Mas não conseguem ser como Deus gostaria. Está até fazendo a obra de Deus, e Deus está vendo, porque Ele está aqui. Deus conhece o seu esforço, mas você está vendo, pastor, eu podia dar mais. Eu posso fazer mais por Deus, mas sempre tem um negócio. Aí esse segundo grupo, esse terceiro grupo agora, vai colocar as mãos para frente. Pastor, eu podia fazer mais. Eu quero fazer mais. Mas tem algumas limitações ainda. Tem algumas coisinhas no meu solo ainda. O dono do solo está aqui. O Deus que sonda e conhece mentes e coração chegou. A instrução que Ele me deu foi essa. Ele falou: Renata, não expõe o solo. O solo já sabe que eu sou o Deus da terra e que falo. Agora você só precisa entender que dentro do chamado de Deus, dentro do propósito dEle, de lançar essa semente, o Senhor quer tirar a vergonha aqui de alguém. O Senhor quer tirar alguém de um ambiente de vergonha. Eu não entendo, mas eu estou dizendo porque Ele conhece. E Ele está dizendo, tem alguém que chegou aqui com a hora e o dia. Alguém deu a hora, alguém deu o dia. Eu não sei, mas Deus está aqui. E tem alguém que já não está dormindo, está preocupado. Tem alguém ansioso nesse lugar. E o Deus que está derramando, que está lançando a semente, Ele autoriza a dizer para alguém: se conserte e você vai ver. Eu pagando o que você não consegue, ou você comprando o que você não tem possibilidade. Deus, eu quero te agradecer por esta noite. Eu quero colocar diante do Senhor, Pai, esses solos. Oh Deus, o Senhor sabe como cada pessoa entrou aqui. O Senhor sabe que tem pessoas que chegaram aqui sufocada. Tanta luta, tanta dívida, tanta coisa. É filho, é o esposo que não compreende o chamado. É a esposa que vem e tem que lutar para o esposo entender que ele tem que estar junto. É o esposo que vem e ainda não entendeu que ele tem que vir e tentar trazer essa esposa. Oh Deus, organiza o solo, Deus, nessa noite. Organiza, Senhor, o solo nessa noite, Deus. Que venhamos ser, Senhor, o solo, Deus. Que veio o dilúvio e não interferiu no solo. A terra produziu depois de todo o dilúvio. Que alguém possa entender que o Deus que ordena a semente, Ele é poderoso para tratar o solo. Não importa qual turbulhão, não importa qual furacão alguém esteja enfrentando,
vivendo, vivenciando ou passando. Há um Deus aqui que vai permitir Noé passar 40 dias chovendo. Oh meu Deus, mas depois de tudo, o texto vai dizer, depois daquela chuva, depois daquelas mortes, quando a arca é aberta, ele vai ver a oliveira. É o Senhor dizendo: eu sou o Deus que arruma todas as coisas. Eu sou o Deus que por meio do meu governo, vou organizar o que você pensa que não dá mais. Deixa o Senhor colocar ordem no que você não consegue. Larga esse controle nessa noite. Solta esse controle nessa noite. Ei, deixa o Senhor governar aí. Deixa o Senhor trabalhar nessa terra. Para de achar que tudo funciona do seu jeito. Para de achar que só você que sabe. Confia no Senhor, ei. Confia no Senhor, deleita nele nessa noite. Ele está entrando nesse solo. Ele está restaurando o solo aqui. Eu estou vendo o Senhor curando solos aqui. É um tempo de expansão, é um tempo de crescimento. O dono da terra já viu o seu desespero. Aquietar e saber que Ele é Deus. Aquietar e saber que Ele é Deus. Ei, não andeis ansiosos com coisa alguma, ei. O Deus que veste os lírios do campo está aqui. O Deus que cuida dos lírios estão aqui, ei, Ele está aqui. Fica tranquila. Fica tranquilo. Oh, se Ele veste os lírios, quanto mais você. Descansa o seu coração. Permita deixar Ele fazer o que você tentou todo esse tempo e não consegue. Coloca para Ele nessa noite as suas ansiedades, os seus medos. Quantas pessoas com medo. Quantas pessoas que temem. Deixar Deus mexer na terra porque está conformada com o que tem. Deus está dizendo: deixa eu mexer nessa terra, porque o que eu tenho para você é maior, é melhor. Os meus pensamentos são maiores, os meus caminhos são mais altos. Oh, Espírito Santo de Deus, faça a sua igreja frutificar nessa noite. Eu quero profetizar aqui nessa noite uma igreja frutífera. Homens e mulheres que vão dar bons frutos, bons testemunhos. Homens e mulheres que vão poder dizer para o enfermo: olha para mim, olha o Deus que me levantou, vai te levantar também. Ei, olha para mim, um Deus que cuida de mim, vai cuidar de você também. Senhor, levanta nesse lugar, Senhor, solos que vão dar exemplo para outros solos. Santidade nesse solo, Senhor. Tira a sujeira, tira esse lixo, tira esses pensamentos sabotadores. Ei, o dono da terra, Ele quer mexer. Deixa Ele mexer. Deixa Ele arrancar essas ervas daninhas. Deixa Ele arrancar esses pensamentos que diz que você não consegue, que não vai dar certo. Ele está dizendo: eu sou Deus que por minha palavra eu libero a semente. E toda semente que o semeador ele joga, ela vai florescer. Você vai florescer. Oh Deus, obrigada por essa palavra, Deus. Oh, aleluia. Você que recebeu, aplaude, Senhor, amém. Glória a Deus. E aí eu termino dizendo a última palavra. Nós não podemos parar quando os resultados não surtirem efeitos. Não pare, mesmo que os resultados não apareçam. O dono da terra, o dono do solo, é o mesmo que é o dono da semente. Ele tem propriedades no que ele semeou. Ele acredita em você. Fala para alguém: Deus acredita em você. Isso. Não pare. Fala para alguém: não pare. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. Irmãos, eu quero orar ainda. Você pode celebrar Deus com as suas palmas, igreja? Em cima da palavra dessa profetisa
Tem um versículo que ecoa no meu coração. E uma frase nasce a partir dele. Dê, e Deus te devolverá. Medida, sacudida e transbordante. Você precisa entregar a Deus. E Deus, Ele não vai te deixar em falta. Ele vai honrar a sua fé. Eu quero orar pela vida do Emerson e pela vida da Josiane. Quero orar pela vida da Ludiane, pela vida do Rafael. E eu quero orar pela vida da nossa irmã Vera. Se aproximem daqui, senhores e senhoras. Queria que as pastoras, pastora Lúcia aqui na frente, pastora Eliane, amém? Nós vamos orar por cura. Eu não sei qual é a área específica. Como narablashuri que narablasi. Como narabanduri ebiaste que lemadarabasi. Como a mulher de Deus muito bem disse, o problema não é a semente, o problema é a terra. Vamos orar pela terra. E se essa terra está precisando de cura, que o Senhor traga a cura. Pastor, eu estou muito bem, mas poderia estar melhor. Dê a Deus, e Ele vos devolverá. Ana era uma mulher estéril, porque Deus decidiu fechar a madre dela. E tem portas que Deus fecha mesmo. Mas Ele não fecha sem ter um sentido. Ele fecha porque Ele tem um propósito maior. E Ana demorou muito tempo para ver a terra, que é o seu ventre, gerar. Isso é espiritual, não é material não. A esterilidade, vamos dizer assim, a enfermidade daquela terra só foi removida quando ela decidiu dar a Deus. O que vocês precisam dar a Deus hoje? O que vocês precisam liberar para Deus hoje? Quando Ana liberou, Senhor, eu até quero um filho, mas eu não quero mais com a motivação de outrora. Eu quero um filho para te dedicar, porque eu entendi que a minha vida foi criada para eu cumprir um ministério. Eu sou ventre que gera sacerdote. Eu sou ventre que gera profeta. Eu sou ventre que gera juiz. E eu não posso querer gerar para meu interesse pessoal. Senhor, está aqui meu filho. E ela não ficou na mão. Porque Deus não deve nada a ninguém. Deus devolveu a ela, se eu não estiver equivocado, mais 5 filhos. Quando a gente entrega para Deus, Deus Ele nos devolve. Na Arábia, quando uma semente, quando um fruto cai na terra, aquele fruto tem que morrer para dar espaço para uma árvore
que vai crescer, florescer e vai dar muito fruto. Na nossa morte está a nossa prosperidade. Na nossa morte está o nosso romper em todas as áreas da nossa vida. Romper, morrer para nós mesmos. O que vocês precisam dar a Deus? Senhor, eu preciso dedicar mais oração. Eu preciso dedicar mais compromisso. Eu preciso entregar mais renúncia. Vamos orar para que haja uma cura. E se houver alguma cadeia, se houver alguma prisão que seja quebrada, vou levantar o clamor, imponham as mãos, feche os seus olhos, igreja, orando em espírito, Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Como foi ministrado no início, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Eu não sei o que de ordem espiritual Tu deseja realizar nesta noite na vida de Teus filhos. Tuas servas receberam uma unção, aleluia, e elas estão tocando em cada um de Teus filhos e filhas que estão aqui nesta noite. Senhor, entra com cura. Entra com cura. Entra com cura. Nele bancho repreparaio. Ele mandubile blastequeminaia. Entra com cura nesta noite. Começa pensando aí, desse coração, dessa mente, tudo aquilo que minou, tudo aquilo que entrou, tudo aquilo que contaminou, como diz a Tua palavra, que veio o maligno no meio da noite e lançou uma semente maligna. Libera a cura espiritual. Libera a cura espiritual. Libera a restauração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, dê trajes espirituais novos nesta noite. Tira o tapão do ouvido, tira o bloqueio da visão, tira nesse momento, Pai, tudo aquilo que veio para trazer uma sentença de morte. O minarabashuri canarabia, ele mandou rebiaste como naragabia. Ele manchuri prebarabarácia, ele carabrachuri naragabia. Senhor, no momento que Tu está tocando em Teus filhos nesta hora, toca agora nesse irmão e nessa irmã, ali que está no seu lugar e está precisando nesta noite entender e discernir o que Tu tens a fazer sobre a sua vida, na autoridade que é no nome de Jesus. Vai removendo toda contenda, vai removendo toda semente do inferno, vai removendo, Senhor, todo feitiço. Todo feitiço. Todo mal. Libera a vitória. Que o Senhor dê um novo tempo. Que o Senhor abra um caminho. Abre um caminho. Abre um caminho. Abre um caminho. Só volte para o seu lugar depois que você for ministrar. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu acredito que esta noite foi uma noite de cura, porque a terra
que ao meu coração foi adubado. E nesta noite, o que eu recebi vai germinar, vai se desenvolver, frutificar. E eu experimentarei de uma glória maior. Celebre a Deus com as suas palmas. Declare mais uma vez: Tu és meu.